já avançar um pouco neste tema, para a gente falar muito de Lucas Moura, para trazer a informação para a galera. Lucas tem um novo trauma no joelho e desfalca o São Paulo no jogo de quarta-feira pela Copa Libertadores. Então o Lucas Moura está de fora. Ele teve dores no joelho durante essa manhã, o treino dessa manhã. Foi então encaminhado para o nosso querido Refis Plus, como chamam, né? E ele segue então com avaliações periódicas aí do seu quadro clínico. Ele participou do jogo contra o Fortaleza, né, pelo Campeonato Brasileiro, e do Alianza Lima, e essa pancada teria ocorrido no jogo contra o Alianza Lima, e aí então ele participou quinta, sexta e sábado normal dos trabalhos, foi então poupado do clássico contra o Palmeiras, e aí hoje, então, na prévia da partida, ele volta a ter dores aí no mesmo joelho, volta a ter dores aí no mesmo local. Léo, é algo muito complicado, porque o Lucas é um jogador muito importante, mas esse trauma no joelho ele ficou mal explicado desde o ponto 1, né? Então, desde o Allianz Parque estava muito mal explicado isso, de repente era um trauma, era algo que ele ficaria fora 2 jogos, e aí de repente ele ficou fora quase 10, que a gente estava mencionando aqui. E aí ele volta, enfim, joga meio jogo contra o Fortaleza, nem meio jogo, né? Joga 20, 20, 30 minutos. Aí joga contra o Alianza Lima um pouco mais de tempo, né? Acho que foram 30, 40. Ele vai bem no jogo até, consegue achar ali algumas alternativas. Não é o Lucas Moura no auge, mas consegue já também colaborar. Tem uma pancada nesse jogo e já machuca de novo. É algo ruim, né? Pensando na temporada, mas pensando nele principalmente, porque, cara, novo trauma, mesmo o joelho, a gente já começa a ter uma preocupação maior para a sequência, né, Léo? Bem, o que de Tá fato sem tá. áudio, agora sim. Tô com áudio? Bom. Entender o que de fato, né, é muito preocupante entender o que de fato está acontecendo, né? O São Paulo ele não tem o costume de detalhar exatamente qual a lesão, esse tempo de volta e tudo mais. Primeiro foi falado que foi um trauma, depois saíram informações encontradas, algumas falando que ele sofreu um problema no LCM, mas não foi ruptura. O LCM é o ligamento medial do joelho, né? E aí ele volta gradativamente, demorando muito, né? Diga-se de passagem, foi um período, como você disse, quase 10 jogos. É um jogador crucial para o São Paulo, além de ser a liderança técnica do time, é uma liderança que ajuda muito a dividir responsabilidades quando o São Paulo precisa de um jogador protagonista. E, cara, é um problema que o São Paulo vem enfrentando essas lesões ao longo do ano, né? Falando sobre o Lucas, acho que agora o São Paulo precisa, de alguma maneira, também, com a sua assessoria de imprensa, enfim, detalhar um pouco mais. Eu entendo até a estratégia de não detalhar, para não causar certas estimativas erradas, de repente uma frustração no torcedor, mas nesse momento, como ele volta a ter o mesmo, não sei se o mesmo problema, mas como eles disseram que ele teve um trauma, seria o mesmo problema, em tese, que ele teve no início do ano, cara. Eu acho que o São Paulo precisa divulgar isso de uma melhor forma, entender o que está acontecendo e se vai ser cirúrgico. Se ele está com problema no LCM e ele voltou a sentir, quer dizer que a dor voltou. Se a dor voltou, tem que investigar mais a fundo. Com certeza eles fizeram diversos exames de imagem. Acho que você trouxe também informações de que ele vinha periodicamente fazendo esses exames, mas entender se vai precisar passar por um processo cirúrgico, se não vai. E a gente também, como quem cobre o São Paulo, ter mais elementos para a gente falar sobre essa lesão, né? Se de fato é uma lesão, se é um desconforto, se é um impacto, o que de fato está acontecendo. Porque não é normal, um atleta que tem a capacidade que o Lucas tem, a capacidade física que ele tem, ficar tanto tempo, quase 10 jogos, por conta de um trauma. Tem alguma coisa, a gente não sabe o que, mas alguma coisa está acontecendo e agora acho que é a hora do São Paulo realmente divulgar com mais detalhamento esse problema de trauma que o Lucas está sentindo nesse joelho. É um jogador crucial, é um jogador que o São Paulo precisa muito, principalmente nessa próxima fase, que a temporada está dividida em dois por causa do Super Mundial, né? Já precisaria agora, mas assim, se ele está com problema, que ele volte, que ele trate, para que no momento crucial, quando chegar a decisão das Copas e tudo mais, ele esteja com a saúde em dia para ajudar o São Paulo. Pois é, né? Falar de trauma, a gente teve uma aspa do nosso querido craque Neto, né? Que apareceu para mim falando do trauma tenho eu, que eu não vou reproduzir, mas nosso Pedro Henrique fala que quem tem trauma é a torcida, né? Falando dessa situação de lesões, que é algo muito complicado. E ele é um jogador muito importante também para esse aspecto moral, né?
líder em grupo, né? Assim, é do grupo, mas em campo principalmente. Então, quando precisa ter uma referência técnica, você joga a bola no Lucas Moura. Por sorte, essas partidas, por sorte entre aspas, né? Mas as partidas aí da Copa Libertadores, a gente está praticamente classificado. Não é que a gente precisa ganhar do Libertad a todo custo. A gente assim, seria bom ganhar. A gente tem condições, a gente ganhou lá, então a gente tem uma tendência em ganhar em casa também. Mas é um ponto muito preocupante para a sequência, pensando principalmente, Léo, em campeonato brasileiro, cara. Porque a gente fala bastante aqui do Brasileirão, a gente fala dessas situações, mas assim, cara, não é assim, não dá para vacilar. É extremamente traiçoeiro o Campeonato Brasileiro. São Paulo hoje é o 16º. Tem jogos em casa contra Grêmio e contra o Mirassol, né? Então jogos perfeitamente viáveis para pontuar. Mas vai precisar ficar ligado, e a volta de Lucas, Oscar, entravam nesse balaio também de possibilidades interessantes para essa sequência. O Lucas de fora já muda um pouco esse jogo também, né? Muda muito. Eu achei que a ausência dele no jogo contra o Palmeiras era muito em função do gramado sintético, né? Que foi onde ele teve essa lesão que vem incomodando até agora. E o São Paulo, se tivesse feito o dever de casa contra o Sport, contra o Cruzeiro, os jogos que eram ganháveis, como você mesmo disse, poderia até, de repente, mesclar em algum momento ou contra o Mirassol ou contra o Grêmio, pensando que quarta e domingo mais um mês, podemos ter mais alguns problemas relacionados à lesão e desgaste e tudo mais. Só que o São Paulo não fez, né? Eu acho que o desempenho do São Paulo no Brasileirão, a gente pode até falar mais a fundo, mais para frente, mas é um desempenho ruim. Eu acho que até brinquei depois da jornada que de todo o que dá para a gente tirar de bom dessa derrota para o Palmeiras, se é que tem alguma coisa boa, é que essa falsa invencibilidade caiu, né? Porque é uma invencibilidade de uma vitória e o resto de empate. Então, o São Paulo precisa levar muito a sério. Se for para poupar, eu preferiria até que poupasse contra o Libertad e jogasse com esses dois jogos contra a Grêmio e Mirassol com completo, porque o São Paulo precisa mais do que nunca. Chegamos a um quarto do campeonato e o São Paulo tem 9 pontos, tá a uma posição da zona da degola. Não acho que é um time para cair, não acho que se o São Paulo dá devida importância ao brasileiro, entender esses jogadores também assumirem a responsabilidade, não vai sofrer no Campeonato Brasileiro, mas precisa dar essa resposta em campo, principalmente no jogo contra o Grêmio, né? Espero que o Oscar tenha mais minutos, com a ausência do Lucas fica um pouco mais complicado, mas eu acho que de todo modo, o jogo contra o Grêmio talvez seja até mais importante que esse contra o Libertad, viu, Saia? Essa é a minha visão. Eu acho que esse jogo contra o Grêmio agora, em casa, tendo uma vitória positiva, uma vitória maiúscula, se assim a gente pode dizer, eu acho que o São Paulo dá moral para a sequência dos próximos jogos. Exato, meu.